Você já se perguntou como povos, de milhares de anos atrás, conseguiram construir monumentos gigantescos? Sem máquinas modernas, sem a tecnologia que conhecemos hoje e, em muitos casos, com uma precisão que nem mesmo a nossa engenharia atual consegue reproduzir? Prepare-se, porque hoje vamos descobrir os mistérios mais impressionantes da engenharia antiga. Neste episódio, vamos explorar como civilizações como a do Egito, os maias e os incas, ergueram construções tão perfeitas que até hoje desafiam os cientistas. Bem-vindo ao primeiro episódio da série Tecnologias Perdidas e Invenções Misteriosas. Vamos começar pelo Egito. As pirâmides de Gizé foram construídas há mais de 4.500 anos. Imagine só, cada bloco de pedra chega a pesar até 80 toneladas. 80 toneladas! E o mais impressionante, a Grande Pirâmide de Quéops tem mais de 2.300.000 blocos, todos encaixados com uma precisão milimétrica. A precisão é tanta que nem uma folha de papel consegue passar entre eles. Mas como? Com ferramentas simples de cobre, cordas e roldanas, os registros egípcios que temos não mostram máquinas ou guindastes. A verdade é que a engenharia moderna ainda não conseguiu replicar o mesmo feito, com a mesma exatidão, e no mesmo tempo que os antigos egípcios levaram. É um quebra-cabeça que intriga a todos. Alguns pesquisadores sugerem o uso de rampas colossais, que teriam sido construídas ao redor da pirâmide e depois desmontadas. Outros acreditam em técnicas perdidas, como métodos para amolecer a pedra, transformando-a numa espécie de massa moldável. Existem até teorias mais ousadas, que falam sobre o uso de som e vibração para mover os blocos sem esforço, como se flutuassem. São teorias fascinantes, mas nenhuma resposta definitiva. Será que os egípcios dominavam uma tecnologia que simplesmente se perdeu no tempo? O que você acha? Agora, vamos viajar para os Andes peruanos. Lá, no topo das montanhas, os incas criaram uma cidade nas alturas, a espetacular Machu Picchu. E o que mais impressiona não é apenas a paisagem de tirar o fôlego, mas sim as paredes de pedra, perfeitamente encaixadas. Não há argamassa, não há cimento, apenas pedras cortadas em formas irregulares, mas que se encaixam como um quebra-cabeça tridimensional perfeito. Os cortes são tão precisos que parecem feitos com laser. É inacreditável. E até hoje ninguém sabe ao certo como eles conseguiram fazer isso. Alguns desses blocos pesam mais de 100 toneladas e foram transportados montanha acima, sem o uso de rodas, animais de carga ou ferramentas de ferro. Há quem diga que os incas herdaram esse conhecimento de uma civilização ainda mais antiga, que já dominava técnicas avançadas de corte e polimento de pedra. Outros acreditam que eles conheciam formas de amolecer a rocha, usando substâncias naturais que reagiam com o granito, permitindo que as pedras fossem moldadas umas contra as outras. Seja qual for a resposta, o mistério continua gravado em cada parede de Machu Picchu, um testemunho silencioso de um gênio esquecido. Nossa próxima parada é no Líbano, onde existe um dos enigmas mais impressionantes da engenharia antiga, o Templo de Baalbek. Na base deste templo, encontramos blocos de pedra gigantescos, pesando mais de 1.200 toneladas cada. Para se ter uma ideia, isso é o peso de quase 3 aviões Boeing 747 juntos. São os maiores blocos já cortados e transportados pelo ser humano. Um desses blocos, conhecido como a Pedra da Mulher Grávida, pesa tanto que seria impossível movê-lo até mesmo com os guindastes mais potentes que temos hoje. E, no entanto, ele está lá, perfeitamente posicionado na estrutura. Como? Os arqueólogos não conseguem explicar como esses megálitos foram deslocados, nem por quem. O templo foi mais tarde ocupado e reconstruído pelos romanos, mas as fundações, essas pedras gigantes, já estavam lá muito antes deles. Isso sugere que uma civilização anterior dominava técnicas de engenharia que simplesmente desapareceram da história. Seriam essas as ruínas de uma cultura perdida, com um conhecimento muito além do que podemos imaginar? Agora vamos para a Índia,
onde templos como o Brihadeswarar e o Kailasa nos deixam de queixo caído pela sua precisão geométrica. O templo de Kailasa, por exemplo, é uma obra-prima de outro mundo. Ele foi esculpido de cima para baixo, a partir de uma única montanha de pedra. Isso mesmo, uma montanha inteira foi escavada para dar forma ao templo, como se fosse uma escultura gigante. E tudo isso sem explosivos, sem máquinas, apenas com ferramentas manuais. Estima-se que mais de 200 mil toneladas de rocha foram removidas. E o mais incrível é que eles fizeram isso mantendo uma simetria e um nível de detalhes que são de tirar o fôlego. Como os antigos artesãos conseguiram tamanha perfeição? Alguns pesquisadores acreditam que eles dominavam métodos de medição e corte baseados em vibrações sonoras, ou talvez usassem ferramentas metálicas avançadas que nunca foram encontradas, pois se deterioraram com o tempo. Mais uma vez, o tempo parece ter apagado as respostas, deixando-nos apenas com a admiração e o mistério. De Gizé a Machu Picchu, de Baalbek à Índia, vemos um padrão que se repete. Monumentos gigantescos, precisos e de muitas formas inexplicáveis. O que essas civilizações sabiam que nós esquecemos? Será que o avanço tecnológico é sempre uma linha reta, sempre para frente? E se parte do conhecimento humano tiver se perdido com o passar dos milênios? Talvez essas tecnologias perdidas sejam, na verdade, formas diferentes de entender o mundo, uma sabedoria que misturava ciência, arte e espiritualidade de uma forma que hoje não compreendemos mais. E é exatamente isso que torna esses mistérios tão fascinantes e importantes de serem explorados. Eles nos lembram que o passado ainda tem muito a nos ensinar. No próximo episódio, vamos mergulhar em máquinas que não deveriam existir, investigando invenções tão avançadas que parecem ter vindo do futuro. Prepare-se, porque o passado ainda guarda segredos que a ciência moderna mal começou a decifrar. Se você gosta de explorar os mistérios do passado e desvendar esses enigmas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio da nossa série Tecnologias Perdidas e Invenções Misteriosas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!